Olá, eu sou a Magali Jeremias e hoje nós vamos fazer a boneca Simone. Nós vamos começar pela carinha, vamos lá? Passei o desenho pro rosto, tá? Fiz aqui na caneta mesmo, porque quando a gente faz a lápis, a gente desvira e o lápis vai embora. Então, passei com a caneta azul bem de leve e nós vamos começar pintando esses cantinhos aqui em branco. Então, vou pintar os 4 cantinhos em branco, tá? E depois eu venho com cinza lunar. Um pouquinho de cinza lunar, sempre pouca tinta no pincel. Em seguida eu venho com preto, pouco preto. E vou fazer todo esse contorno aqui em volta, ó. Pra dar um sombreado no olho. Venho, dou uma esfumada. E preencho a terceira parte aqui com preto. Aí venho dando uma profundidade aqui no olho, ó. Um pouquinho de preto aqui. Gente, sempre com pouca tinta, tá? Tira sempre o excesso de tinta. Tá? Nosso olho ficou pronto. Agora a gente vai pro contorno dos olhos. Tinta preta. Tira o excesso, ó. E vem, ó. Não precisa ser tão fininho, porque é um olho bem marcado. E em seguida, embaixo. E aqui em volta, onde eu pintei cinza, também eu faço um contornozinho em preto. Agora vamos para os nossos cílios. Bem de leve, ó. Faço 3 cílios aqui. Depois na outra parte, eu vou fazer 4. E eu venho aqui, ó. E embaixo eu faço uns cílios mais delicados. Os cílios tem que ficar bem de leve para não ficar muito forte. Ó, ainda com essa sujeirinha que tá aqui no pincel, eu vou fazer o traço aqui, ó, da minha pálpebra. Tá? Com a tinta preta eu venho aqui, ó, tiro o excesso do pincel. E faço a minha sobrancelha, ó, bem de leve. Agora nós vamos para a boca. Vou trabalhar com 2 cores aqui agora, com o rosa e o branco.
Passei o rosa. Aí eu venho com branco. Só pra tirar o chapadão do rosa, deixar ele mais delicado. Aí com um pouquinho de terra queimada, tiro o excesso. Aí vou fazer aqui, ó, uma letrinha U, bem no centro, bem delicada, ó. E de dentro pra fora eu puxo aqui, ó, pra fazer o traço da boca, ó. Sempre de dentro pra fora. Agora nós vamos pro nariz. O nariz eu pego terra queimada, tiro o excesso. E aqui em volta do contorno eu venho só fazendo um sombreadinho. Dou uma puxadinha aqui, ó, pra fazer um contornozinho do nariz. Aí com a tinta preta eu vou fazer a narina. Meço aqui, ó, certinho, ó, em cima da boca, ó. Tá? Agora eu vou fazer um sombreadinho em branco aqui, ó. Tá? E o rostinho já ficou pronto, tá? Uma pintura bem simples. Bom, agora nós vamos pro corpinho. A gente vai passar o molde, tá? Pro tecido. Nós vamos costurar no risco, tá? E nós vamos deixar aqui, ó, na sola do pé aberto. Então, nós vamos costurar daqui até aqui. Aqui tem que ficar aberto pra gente poder pôr a sola, tá? Então, eu já recortei nossa perninha. Vou desvirar. Isso vocês vão fazer com os bracinhos e com o corpo também. Os braços e o corpo, ó, já deixei cheio, bem firmezinho, tá, ó? Tá bem certinho. E agora eu vou ensinar vocês como fazer a perninha. Então, a gente dobra aqui, um dobradinho bem pequeno, e nós fizemos um pesponto aqui, ó, toda a volta, tá? Em ponto de fuxico pra gente poder puxar. Vou pôr um pouquinho de plumante aqui, ó, pra segurar a minha sola. E eu vou pôr a sola aqui, ó. Tá? E vai ficar assim a nossa sola, ó. E eu pego essa linha que sobrou aqui e vou cruzar, ó, a linha de um lado pro outro. Pra quando eu for encher, ela não sair do lugar. Arremato. E ela já tá pronta pra encher, tá? Agora nós vamos pro sapato. Passei o molde pro tecido, tá? Tecido direito com direito, pode ser feltro também. E nós vamos costurar, ó,
só na parte de cima, apenas daqui até aqui, tá? Eu vou abrir essa peça aqui ao meio, ó, e vou dobrar assim, ó, de forma que fica forro de um lado e o principal do outro lado, tá? E eu vou passar uma costura aqui, ó, toda a volta. Passei a minha costura, dei um pique aqui e eu desviro. E aí tá pronto o sapatinho, tá? Agora nós vamos fazer a sola do sapato. Para fazer a sola do sapato, nós vamos passar um ponto de fuxico e nós vamos encapar essa sola, tá? De forma que ela fique assim, ó, tá? Toda fechadinha aqui, tá bom? E nós vamos pôr essa sola aqui, ó, na solinha do sapato, ok? O nosso turbante. Como que eu fiz o turbante? Eu cortei toda a volta do tecido, tá? Dobrei ao meio e passei uma costura. Fechei essa ponta e vou deixar essa ponta aberta, tá? Pra gente poder desvirar. Desvirei e ficou uma faixa assim, ó, pro nosso turbante. O turbante já tá pronto. Pra montagem do nosso vestido, cortei tudo certinho, os 15 centímetros por 1 metro. E pra fazer esse babado, eu fiz isso aqui, ó, cortei as duas faixas, tá? Coloquei uma em cima da outra, os dois direitos pra mim, e vou passar o ponto de alinhavo na máquina. Então, eu vou puxar o pontinho de alinhavo, vou deixar bem franzidinho o babado. Tá? E vou posicionar ele aqui, ó, na segunda saia, que é a saia de baixo. Lá no seu projeto vai estar escrito saia de baixo. Então, você vai posicionar esses dois babados assim, ó, direito com direito, tá? Nós vamos passar uma costura aqui. Então, a primeira saia tá pronta, já com o babado, tá? Em seguida, eu venho com a segunda saia, posiciono em cima. E aqui nós vamos passar um ponto de franzir, para franzir essa saia. E ela vai ficar assim, tá? Franzidinha. Então, ela já tá franzida com a primeira saia, a segunda saia com os babados. Cortei aqui o nosso peito pro vestido, tá? Vou desvirar. Coloco ele aqui certinho, ó, dobra ao meio. E eu vou posicionar essa saia aqui, ó, direito com direito. Tá? E vou costurar aqui. E ele vai ficar assim, ó. Em seguida, eu vou dobrar, vou colocar direito com direito e vou fechar aqui, ó. Quando eu desvirar a peça, o vestidinho tá assim, ó, prontinho, tá? Agora nós vamos fazer a calça. Cortei a minha calça, deixei direito com direito, vou costurar primeiro o gancho.
Depois vou abrir a calça e vou costurar na perna. Desvirei e a nossa calça vai ficar assim, tá bom? Agora nós vamos pra gola, que ela tem um detalhezinho na gola. Vou colocar direito com direito, dobra ao meio e fecho aqui. Tá? Desviro. Agora eu vou pegar as duas pontas e vou fechar. Tá? E a nossa gola tá pronta. Agora eu vou pra montagem da boneca. Nós vamos montar a boneca para poder pôr a roupa. Tá? A gente coloca primeiro a calça. E nós vamos medir aqui, ó. Tá? E eu vou passar a agulha, ó, de um lado pro outro. Para arrematar, ó, eu venho aqui atrás e arremato. Coloquei o shortinho, já deixei ele prontinho. Nós vamos pôr o vestido. Deixa eu só tirar essa linha aqui. Que a gente quer um trabalho bem bonitinho. Vou pôr o vestido por cima. Aqui, ó, eu vou dar uma leve dobradinha aqui, ó, tá? E vou posicionar um braço aqui e o outro braço aqui. E vou passar a minha linha de um lado pro outro. Tá? Vem aqui atrás, arremato. E agora que entra a golinha, tá, gente? Que é pra fazer o acabamento aqui do bracinho, tá bom? Aí eu passo uma colinha aqui atrás, aqui. E uma colinha do lado. Já eu vou passar pra vocês verem. Agora nós vamos pra cabeça.
Não precisa fechar aqui. Quem quiser fechar, pode fechar. Eu não gosto de fechar porque senão a cabeça fica deformada. E como vai cabelo e turbante, não é necessário. Agora nós vamos pro cabelo. Eu vou colocar uma linha também grandinha, porque eu vou dar várias voltas. Então a linha tem que ser comprida, mesmo que ela fique enganchando em tudo, a linha tem que ser comprida, viu, gente? De preferência uma linha escura, porque nós vamos trabalhar agora com cabelo preto, tá? Então não pode ser uma linha branca. Peguei o Canicolor. Eu vou cortar mais ou menos, ó, 1 palmo, tá? De cabelo. Porque ele vem numa mangueirinha, pra você saber a quantidade. 1 palmo, 20 centímetros é o suficiente. E eu vou soltar esse cabelo aqui em cima da bancada, com a bancada limpa, pra não enganchar nada no cabelo. E vou fazer isso aqui. Vou misturar bem. Ele tem que ficar todo entrelaçado, não pode sobrar essas pontinhas aqui. Tá, ó, fiz uma bolinha, ó. Aí eu venho aqui na boneca, bem no centro, no topo. E vou costurar esse cabelo aqui no topo da cabeça. Tá? Vou dando pontos na volta toda. Costura até a linha acabar, porque eu não quero nó nessa minha linha. Então eu venho e tiro. Tá? E agora, ó, ele ficou só aqui no topo da cabeça. Porque eu quero esse cabelo aqui em cima, porque a gente vai pôr o nosso turbante. Agora vamos pôr o turbante. Vou dividir ao meio, tá? Divido ao meio. E começo aqui atrás. Amarro. Primeiro, amarro uma vez, volto lá atrás. E quando eu volto aqui, ó, já tem pouco turbante. Então, eu faço um segundo nó. E o turbante fica pronto, ó. Aí a gente vem com a colinha. Passa uma colinha aqui. Passa uma colinha aqui. E aqui embaixo onde precisar. Para o turbante não ficar saindo do lugar. E agora a peça ficou pronta. Obrigada, meninas. Essa aula de hoje foi a nossa negra. Bem linda. Beijos.